Eu irei agora apresentar meu trabalho de reprodução com o tema de espermatozoides e o plasma seminal. Minha equipe é formada por eu, José Micael e Ian Ulloa. Nós somos discentes da disciplina de reprodução animal, cujos são orientados pelo professor Ramon Costa e Silva e a professora Luana Figueiredo Batista. Vamos falar sobre a introdução agora. Os espermatozoides eles são os gametas masculinos, ou seja, eles são as células responsáveis pela reprodução pela parte masculina. Os espermatozoides maduros, eles são compostos pelas porções que são a cabeça, a peça intermediária e a cauda. Os espermatozoides, eles são uma célula que apresenta uma movimentação ativa, ou seja, eles se apresentam movimentação mesmo, eles se movem por maneira própria. A movimentação deles, ele é essencial para que ele percorra o trato reprodutor feminino e encontre o gameta feminino no final dele, que é o ovocito, no caso. Falando sobre o sêmen, ele é uma suspensão líquida em que os espermatozoides estão localizados, e ele é formado por secreções dos órgãos acessórios que são o do trato genital masculino. A porção fluida dessa suspensão ela é formada na ejaculação e é conhecida como plasma seminal. As células espermáticas. Os espermatozoides são formados dentro dos túbulos seminíferos dos testículos. Esses túbulos contêm uma grande e complexa série de células germinativas em desenvolvimento, que posteriormente formam as células altamente especializadas, que são os gametos masculinos. Os espermatozoides completamente desenvolvidos, eles se apresentam como células alongadas. As células espermáticas, os espermatozoides, ele é todo recoberto por uma plasmolema, ou membrana plasmática. Nele também há o acrossomo, ou uma capa acrossomal, que é uma estrutura de parede dupla situada entre a membrana plasmática e a porção anterior da cauda. O cólon conecta a cauda a do espermatozoide com a cauda do flagelo, que é subdividida em peça intermediária, principal e terminal. Falando sobre a cabeça do espermatozoide. É a principal característica da cabeça do espermatozoide, é onde vai estar o, o seu DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. E esse DNA, ele se encontra como sendo um núcleo apóide, ou seja, carrega metade das células somáticas dessa espécie. O acrossomo é ele se localiza na extremidade anterior do núcleo espermático e ele recobre essa extremidade anterior totalmente com uma fina cobertura dupla de camada de membranas que envolve intimamente esse núcleo. Esse segmento ele é bem importante porque é ele que vai se fundir com o óvulo da fêmea durante a fecundação. A cauda do espermatozoide ela vai garantir a mobilidade do espermatozoide tanto dentro do testículo como quando ele tiver, né, do trato reprodutor feminino. Ela é composta de 9 pares de microtúbulos que são dispostos radialmente ao redor dos dois filamentos centrais. O epitélio seminífero ele é delineado nos túbulos seminíferos, ele é composto de tipos de celulares básicos, dois tipos no caso, que são as células sertórias e as células germinativas, onde serão formados os espermatozoides. Elas vão sofrer uma série contínua de divisões e modificações que, com o passar do tempo, vão acabar progredindo em direção ao lumen tubular, que vão se formar os espermatozoides. As células tronco chamadas de espermatogônios, elas dividem várias vezes antes de se formarem os espermatocítios. A espermatocitogênese é durante o desenvolvimento embrionário, as células germinativas primordiais especiais migram da região do saco vitelínico e do embrião para as glândulas indiferenciadas. Depois de atingir a glândula fetal, as células primordiais dividem várias vezes, formando as células chamadas de gonócitos.
Dos machos, esses gonócitos eles sofrem uma diferenciação da puberdade para formar um tipo de espermatogônia, do quais originam as outras células germinativas. A espermiogênese. As espermáticas arredondadas são transportadas e são transformadas em espermatozoides por uma série de modificações morfológicas progressivas conhecidas como espermiogênese. A espermiação é a liberação das células germinativas formadas para dentro do lúmen dos túbulos seminíferos e as espermáticas alongadas que já estão perpendicularmente orientadas para a parede tubular são gradualmente expelidas para dentro do lúmen do túbulo. A onda espermatogênica, os estágios do ciclo do epitélio seminífero modificam-se, não apenas com o tempo, mas também ao longo do comprimento da asa tubular. Uma porção do tubo é um estágio normalmente adjacente das porções do tubo do estágio procedente ou continuação a ele em tempo. Essa modificação é essa onda do epitélio seminífero. Falando um pouco agora sobre essas fases da morfologia espermática. Temos a fase de Golgi, que é a fase em que a espermiogênese é caracterizada pela formação dos grânulos dentro da parede de Golgi. A fase do acrossomo, que é essa fase da espermiogênese é caracterizada pelas maiores modificações nos núcleos, nos quais os acrossomos eles e nas cápsulas espermatídeas em desenvolvimento. As modificações de desenvolvimento são facilitadas pela rotação de cada espermatida, de modo que o acrossomo é dirigido em direção ao embasamento ou parede externa do túbulo seminífero, e a cauda em direção ao lúmen. A fase de capuchão é caracterizada pela distribuição dos grânulos acrossomáticos aderentes sobre a superfície dos núcleos das espermatitas. As junções celulares. Os túbulos seminíferos não são penetrados por vasos sanguíneos ou linfáticos, e assim vai ser necessário essas junções para conseguir alimentar essas partes. Além disso, as células germinativas em envolvimento dentro dos túbulos são protegidas por modificações químicas no sangue e por uma barreira especializada de permeabilidade. A camada mioide, é a membrana ou membrana basal, própria que circunda os túbulos seminíferos, contém uma camada de células mioides contráteis. Algumas espécies, na maioria das junções celulares dessa camada, está selado por uma oposição compacta de membranas celulares. A junção das células de Sertoli, ela é considerada a principal barreira de permeabilidade entre o sangue e os testículos. Essas junções sertólise, situadas próximas à base celular, contêm múltiplas zonas de adesão, onde as membranas opostas se fundem. As secreções fluídicas dos espermatozoides produzem, as espermatidas produzem na fase final da espermatogênese são liberadas durante a espermiação para dentro do úmen dos lóbulos seminíferos, como espermatozoides maturos. Essas células espermáticas imóveis são impulsionadas dos tubos por secreções fluídicas originárias das células de Sertoli. Também são usadas contrações dos testículos e e pelos cílios que alinham nos ductos deferentes. O controle endócrino da espermatogenese é feita, ela controla a função testicular e requer um estímulo hormonal das gonadrofinas e hipofisáricas, que, em sua vez, são controladas pela secreção pulsátil de hormônio liberador de gonadrofinas. O trânsito epidermário, a maturação e a estocagem espermática. Os espermatozoides são testiculares, são transportados dos testículos por um ducto conhecido como epidídimo. O epidídimo não somente transporta, mas ele também é responsável pelo amadurecimento desses espermatozoides.
Como também durante esse trânsito, eles vão passar por esse processo de maturação. Essa maturação envolve modificações funcionais, incluindo desenvolvimento do potencial de sustentar a mobilidade, a motilidade, a perda de água progressiva e a migração distal. Também vai ser nesse lugar que vai acontecer, além da maturação, a estocagem, o desenvolvimento da fertilização, potencial do pedido. É nessas áreas que eles também irão ser estocados, onde mais ou menos uns 70% deles vão estar localizados lá. A disponibilidade dos espermatozoides, a maior parte dos espermatozoides não ejaculados, eles vão ser eliminados na urina, ou se eles permanecerem dentro dessas partes, eles vão começar a perder sua fertilidade, sua mobilidade e por fim vão ser degradados. Eles ficam muito tempo sem utilizar. Plasma seminal é significado funcional do plasma seminal é questionável, pois algumas espécies podem induzir a gestação e inseminação feita com os espermatozoides do epidídimo em si. Todavia, parece que ele é importante para conseguir deslocar esses espermatozoides pelo trato reprodutor feminino. As glândulas acessórias, elas vão ajudar nessas outras situações que eu mencionei, como na formação do líquido seminal. Em todas as raças mamíferas, a que eles têm em comum é a próstata. O constituinte dos bioquímicos do plasma seminal. O plasma seminal é raramente constituído de altos níveis de ácido cítrico, frutose e sorbitol. O metabolismo espermático. O caráter móvel dos espermatozoides permite um meio facilmente distinguível de determinar um estado fisiológico, porém ele não prevê acuradamente a capacidade de fertilidade de potencial. A energia necessária para a mobilidade é derivada aparentemente das reservas intracelulares de ATP do espermatozoide. A glicose, ele é um desses combustíveis que, sob condições anaeróbicas, que é a falta de oxigênio, os espermatozoides podem degradar a glicose para formar o seu ATP e eles têm a sua respiração, usam uma variedade de substratos nela. A sua atividade respiratória fornece os meios para utilizar o lacto ou piruvato resultante da degradação da frutose para induzir o dióxido de carbono e água, produzir dióxido de carbono e água. Esses processos, eles convertem a maioria das energias em ATP. Aspectos imunológicos dos espermatozoides. A antigenicidade do espermatozoide, eles precisam ficar isolados, por causa que o corpo reconhece os espermatozoides como corpos invasores, e por isso que devem estar isolados por diversas barreiras. A questão autoimune. A imunização de um macho contra os espermatozoides ou anti-espermatos isolados resulta em vários graus de orquite autoimune. Em alguns casos, também a cessação da espermatogênese, ou seja, o animal se torna infértil. A avaliação do sêmen in vitro, ele é normalmente feita porque todo macho reprodutor, ele tem a necessidade de ter o seu esperma analisado para saber se ele é um bom reprodutor, e isso é feita a coleta do esperma e analisado in vitro para descobrir se os espermatozoides têm mobilidade boa. Tecnologias reprodutivas assistidas. Várias técnicas são empregadas nessa questão, como a fertilização in vitro mesmo, que pode ser utilizado se o número de espermatozoides ele se apresentar insuficiente dentro do ejaculado para ser fecundado o óvulo dentro do próprio trato reprodutivo feminino. Aqui estão nossas referências e dúvidas ou perguntas. E muito obrigado a todos.